Queridos, vamos meditar na palavra nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11, e o versículo 28. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Até aqui. Quero meditar nesta noite junto com os irmãos em cima deste versículo, quando Paulo, instruindo a igreja a respeito da ceia do Senhor, ele diz esta frase, que cada um tem que se examinar individualmente, pessoalmente, fazer uma autoanálise, para então participar da ceia do Senhor. O contexto disso aqui, irmãos, Paulo, escrevendo aos Coríntios, algumas informações chegam até ele a respeito da igreja. No início deste capítulo, ele vai elogiar a igreja por alguns assuntos, por alguns motivos. Ele vai dizer, eu louvo, os louvo, né? Por tal e tal assunto. Mas a partir do versículo 17, ele começa agora a abordar a respeito da reunião dos irmãos, que tinham o propósito de fazer a ceia do Senhor. E esta reunião, que deveria ser solene, no cumprimento da ordenança de Jesus, ela estava com o seu propósito desfigurado no meio do povo. O propósito da Santa Ceia não vinha sendo cumprido. Ela deixou de ser uma reunião importante, o cumprimento de uma ordenança, algo com uma visão voltada a Deus, ao sagrado, e passou a ser agora, não um motivo de bênção para a igreja, mas um motivo de problema. Paulo chega a afirmar que a reunião deles, ela causava para eles mais mal do que bem. Imagina a igreja se reunir e você dizer, olha, cada vez que vocês se reúnem, vocês pioram, ao invés de melhorar. Cada vez que tem um culto desse, uma reunião dessa, vocês ficam piores, ao invés de ficar melhores. Então ele afirma que esta reunião deles, ela era para o mal. E não fazia bem para eles. Entenda que eles se reuniam, que eles tinham o costume de se reunir, teoricamente, para este objetivo, para participar do pão e do vinho. Existia no meio da igreja muitas divisões, muitas contendas, muito individualismo, grupos. Você vai olhar em alguns comentários, diz que existiam panelas no meio da igreja, grupos separados, ideias diferentes, visões diferentes, numa visão de rebeldia, de insubmissão, aquilo que tinha sido instruído, que tinha sido ensinado. Cada um cultuava, ou cada um agia do seu jeito, no seu orgulho, na sua vaidade. A reunião, a celebração que deveria ser a celebração da expressão do amor, ela se torna agora uma reunião de individualismo, de separação. E acontecia que alguns nesta solenidade comiam muito, bebiam muito, ao ponto de se embriagar, enquanto outros ficavam com fome. Era uma loucura. Imagina a mesa servida e dá o start, né? Como disse a Deise, o start. Cada um vai lá, pega a sua e não quer saber se vai
ele quer comer, ele quer se empanturrar. Paulo chega a perguntar: vocês não têm casas para comer? Por acaso vocês não têm comida em casa? Porque vocês vêm para cá fazer esse fiasco. Vão para a igreja, se reúnem para fazer esse tipo de coisa. Que não é a ceia do Senhor. E ele é categórico e diz: isso que vocês fazem não é a ceia. Pode ser qualquer outra coisa, menos a ceia. A igreja, ela estava claramente rachada, marcada por divisões. O amor, a comunhão, não era exercido. E o individualismo e a dificuldade em se submeter à liderança da igreja, aquilo que por ela era proposto, era evidente na igreja. Cada um fazia a sua, né? Ou seja, eu faço do meu jeito. O jeito alternativo de servir a Deus e o jeito alternativo de cumprir as ordenanças de Deus. Paulo chega a dizer, quando ele fala dos partidos e das divisões, ele diz: olha, por um lado, isso não é tão ruim, porque são nesses partidos que a gente vê quem é quem. Quem realmente está comprometido com Deus, quem não está. Mas isso ele faz menção de uma ação soberana de Deus. Que jamais a igreja pode usar a soberania de Deus para se rebelar ou para fazer aquilo que eu acho certo. Porque Deus é soberano. Então eu faço as coisas e está tudo dentro do plano de Deus. Não. O plano de Deus, ele não precisa de um incentivo, de uma motivação minha ou de uma atitude minha contrário àquilo que ele falou na sua palavra. O plano de Deus, ele vai ser cumprido. Está acima do meu entendimento. Está acima do meu raciocínio lógico. Eu tenho que me submeter àquilo que a palavra me ensina, que a Escritura me ensina. Coisa que a igreja estava com dificuldade naquela época. Naquele momento. Ele ouve, ele sabe que isso está acontecendo, então ele escreve para a igreja, ele diz: eu não tenho como eu elogiar vocês. Eu não posso louvá-los por isso. Isso não é louvável. E aí então, a partir do versículo 23, nós temos o texto que a gente lê toda a ceia. Geralmente é o texto que a gente tem usado na celebração da Santa Ceia. Porque aqui ele explana aquilo que ele aprendeu a respeito da ceia do Senhor. E ele diz: na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comeres deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, ele começa agora a relatar aquilo que Jesus tinha dito. No momento da ceia. E uma verdade que a gente começa a entender é que Jesus diz: olha, o pão e o cálice, quando vocês participarem, façam isso em memória de mim. Tendo Jesus como foco, Jesus como centro, a causa de Cristo como objetivo principal para se reunir, para cear, para participar da ceia do Senhor. E diz: vocês vão fazer isso em memória de mim, se lembrando de mim, pensando em mim, meditando a meu respeito, voltados a mim. E ele continua falando que todo aquele que come o pão e bebe o cálice, ou seja, todo aquele que participa da ceia do Senhor,
indignamente, ele é culpado de pecar contra o seu corpo e o seu sangue. A igreja que tinha um estilo de vida, um comportamento extremamente contrário ao propósito de Deus, se reunia para cear. E por esse motivo Paulo diz que as reuniões deles era para piorar e não para melhorar. Porque o se reunir para a Santa Ceia tinha que ter um propósito acima dos seus interesses pessoais. Pelo contrário, para se reunir para a Santa Ceia, o indivíduo teria que morrer. O indivíduo teria que desaparecer, para que agora, como corpo, como igreja, pudesse chegar neste momento e celebrar esta obra tremenda feita por Cristo. Não mais como indivíduos, não mais buscando o seu interesse, a sua necessidade física, a sua fome, a sua compulsão, a sua glutonaria. Não era esse o propósito. O propósito era que o indivíduo morto, as suas razões, os seus interesses individuais, pessoais, caídos por terra, agora com o coração quebrantado, eles chegam diante do Senhor, não mais como homens naturais, porque como homens naturais são indignos, e aquele que come e bebe indignamente são culpados do corpo e do sangue de Jesus, mas agora regenerados, transformados, e regenerados e transformados amam, perdoam, não vivem isoladamente, vivem como corpo, para o corpo, as suas funções, o seu ser, o objetivo da sua existência é para a edificação do corpo, para o bem-estar do corpo, e não para o bem-estar do membro como um indivíduo. Porque aquele que participa indignamente, ele se torna culpado, diz a palavra do Senhor. E ele continua dizendo, aí nós chegamos no versículo que nós lemos nesta noite. E ele chama agora o povo a fazer uma autoanálise e diz: examine-se o homem a si mesmo, para poder então comer do pão e beber do cálice. A gente precisa entender, que ele continua falando, que quem come e bebe sem discernir, ou seja, sem saber o que realmente está fazendo, sem entender a seriedade do corpo e do sangue de Jesus, está traindo problemas para si. Na ceia passada, eu me lembro que eu fiz uma chamada para os irmãos, uma advertência, porque tem muito crente que eu só vejo na ceia. Infelizmente, né? E alguns hoje nem na ceia eu vi. Porque a gente pensa como indivíduo. Não, se pelo menos eu for na ceia. Se pelo menos eu estiver no culto de ceia. Amém, é melhor que nenhum, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que aquele que come e bebe indignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação. E esta condenação, ele está falando de males, porque logo em seguida, imediatamente ele vai falar de algumas coisas, diz, olha, por isso que tem no meio de vocês fracos, doentes, alguns até que morrem. Ele está falando de consequências presentes no dia a dia. Enfermidades, fraqueza, morte. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ele está atraindo para si consequências terríveis, juízos. E ele diz, por isso, entenda, não estou dizendo que toda enfermidade, todo problema, ele é consequência disso, não. Mas o que nós entendemos aqui é que estas coisas podem acontecer. Porque podemos tratar levianamente aquilo que não é leviano, aquilo que é profundo, como nós aprendemos ontem com a Jobrac. Aquilo que é sério, aquilo que
é de extrema importância na vida da igreja. Nós podemos tratar as coisas do Senhor de maneira desapercebida e estar atraindo para nós, como um juízo, coisas como essa. Por não entender, por não discernir, por fazer desavisadamente. Imediatamente ele fala destas coisas, 3 coisas: fraqueza, doença e morte. E o que a gente vê é que, às vezes, tem pessoas que ficam anos inteiros, uma vida inteira, servindo de uma maneira a Deus, de uma maneira liviana. Como em alguns casos a igreja de Corinto, que tinha tantas picuinhas, tantas coisinhas, tantas discussões, tantos motivos para divisões. Nada está bom. Sabe, tudo é motivo para murmuração, para reclamar, para se afastar, para fechar o seu coração. Qualquer palavra é motivo para cortar o relacionamento, a comunhão. Isso muitas vezes acontece com a gente. E daqui a pouquinho, por questão de afinidade, isso é normal, porque tem pessoas que nós temos mais afinidade, é ou não é verdade? Mas as afinidades com um, ela não pode me afastar de outro. Ela não pode fazer com que eu não tenha comunhão com outro, com que eu não consiga andar com outro, amar ao outro. Porque somos corpo, somos igreja. E se somos corpo e somos igreja, quem habita no meio da igreja, quem dirige a vida da igreja é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei. É o caráter dele, o estilo de vida dele que deve imperar na igreja, através do seu Espírito Santo, que poderosamente trabalha na vida do povo de Deus. Mas infelizmente, estas coisas aconteciam na igreja, se reuniam para ficarem piores. A maneira liviana como se trata as coisas de Deus. O mais importante na nossa vida, irmãos, não é se nós frequentamos o culto de ceia, apesar de ser importante. É importante você estar no culto de ceia. Mas não é o mais importante. Existem coisas mais profundas do que frequentar o culto de ceia. O mais importante é se realmente a nossa vida ela tem sido transformada por Cristo. Para que então, ao estarmos aqui na ceia do Senhor, possamos estar com o nosso coração limpo diante de Deus. Para que agora, transformados por Deus, limpos pelo Senhor, possamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Não adianta. Entenda o que eu vou dizer para você. Às vezes parece que um certo tipo de linguagem que a gente use, mas às vezes é difícil de entender, de aceitar algumas coisas. Mas não adianta eu frequentar o culto de ceia. Estou falando culto de ceia porque é o momento hoje, ok? E eu continuar sendo desobediente ao Senhor, à sua palavra. Aqueles que, por misericórdia, têm sido colocados como líderes sobre a nossa vida. Não adianta. Não adianta eu vir no culto de ceia, mas eu quero viver isoladamente.
sem estar em comunhão com o corpo. Não adianta eu frequentar o culto de ceia, mas no decorrer do mês, eu me autoconduzo. Eu vivo o meu cristianismo alternativo, segundo aquilo que eu acho. E talvez até mesmo você diga, não, mas eu tenho estudado a Bíblia, eu tenho lido e eu tenho feito o que é correto. Mas eu tenho entendido que Deus tem nos colocado aqui como corpo, como igreja, para que venhamos andar junto. Deus tem colocado pessoas para liderar, para pastorear. Você tem vários líderes, né? Todos nós. Tem o líder do departamento, tem o líder do pequeno grupo, tem o líder da congregação. E glória a Deus que os irmãos não são figurão, né? Dando carteiraço, eu sou o líder e bate no peito. Não é essa a nossa visão. Né? Talvez se a gente ficasse dando carteiraço, né, a gente conseguiria alguns resultados mais rápidos. Né, irmão Valmir? Né? Às vezes o cara dá um carteiraço, é assim porque eu quero que seja assim. Com certeza você consegue resultado bem mais rápido, pode ter certeza. Mas não é esse o propósito. Nós não precisamos ser figurão. Mas o que a gente espera é que por entender a palavra do Senhor a gente se submeta. Em amor. A gente obedeça em amor. Ande como corpo em amor. Como família em amor. O se autoconduzir na caminhada. Eu vejo coisas tão simples do dia a dia, né? Mas que está impregnado na cultura hoje. Ninguém quer se submeter a ninguém. Eu até me submeto a alguma circunstância, desde que isso não interfira, às vezes, naquilo que eu penso, não interfira naquilo que eu já me programei, naquilo que eu já projetei. Eu ando junto, desde que andar junto não exija muito de mim. Não exija esforço. Não exija que eu mude algumas coisas da minha rotina. E talvez a gente diga que não, mas se nós observar, ainda é uma visão individualista, egoísta. Eu sirvo a Deus e não sirvo aos homens. Amém. Mas nós somos ensinados a obedecer a homens, a nos submeter a toda a liderança que o Senhor tem constituído sobre nós, tanto eclesiástica como civil e qualquer tipo de liderança. Somos ensinados, biblicamente. E se assim não fazemos, não estamos de acordo com a palavra do Senhor. Estilo de vida, o estilo de servir a Deus alternativo. Isso não é saudável para o indivíduo e não é saudável para o corpo. Porque o corpo precisa andar junto. O corpo precisa estar junto. Se alimentar junto. Crescer junto, aprender junto. Para que não haja no corpo membros desproporcionais. Dentro disso, como nós temos falado, a igreja tem proposto muitas coisas. Tudo que é feito na igreja, irmãos. Tudo, a gente fala, segunda-feira, oração, é para o benefício da própria igreja. Seria mais fácil para nós até nem ter muita atividade. Daria menos carga de trabalho. Tem irmãos que trabalham a semana inteira, pegam de madrugada, soltam à tardinha, vai em casa, se dá tempo, come alguma coisa, toma um banho, aí vem para oração. Aí alguns na terça-feira estão aqui de novo, outros na quarta-feira estão no pequeno grupo, alguns têm que preparar algum material para levar, para ensinar, outros na sexta-feira também. Não é assim? Aí no sábado e no domingo eles dão uma...
Às vezes na quinta-feira, alguns estão liderando, aí algum irmão quer tratar de alguma coisa. Irmão, vem aqui falar comigo, ora por mim. E a gente podia dizer, não, para tudo. E a gente se reúne só no domingo. Todos têm o que fazer. Tem ou não tem? Até quem não tem o que fazer, tem o que fazer. Eu gostaria de ficar em casa, sentado, fazendo nada. Né? Sim, está fazendo nada. Mas é o que ele quer fazer. Todos têm que fazer. Mas o se doar para o benefício, para o crescimento do corpo, não são todos. Vejo muitos irmãos lutando, sabe? Passam por lutas mas você nunca vê. Comprometido com algo, se doando para algo. Não, tem os seus interesses apenas. E corre o tempo todo atrás dos seus interesses. Nós somos corpo, Deus não colocou a gente aqui em vão. Deus nos colocou aqui para a gente andar junto, nos amar. Se preocupar uns com os outros, estar perto uns dos outros. Se envolva com o corpo, se envolva com a igreja, se envolva com aquilo que está sendo proposto. Se envolva com aquilo que está sendo oferecido para alimentar você. Para tratar você. Para edificar você. Se envolva. Se doe. Recém nós fizemos anúncio aqui de 3 departamentos da igreja. Homens, mulheres e jovens. Irmão, se você se envolvesse mais com as coisas de Deus, correria menos atrás de coisas que às vezes são tão cansativas e inúteis. Se você se envolvesse mais, irmão, com as coisas de Deus, mais com o corpo. Porque pode acontecer da gente estar como a igreja de Corinto, né? Houve um tempo em que a igreja estava até meio dividida. A respeito de liderança, uns de Paulo, outros de Apolo. E a gente pode viver saudosismos. A gente pode viver saudosismo, né, pensando no passado. Ou tem aquele que é sonhador. Que ele sempre tem uma ideia melhor. Mas aqui não acontece isso. Né? Aqui não acontece aquilo. Aqui não acontece aquele outro. Né? Aí quando acontece, diz, mas não era bem assim. Eu pensei que fosse de outro jeito. Né? Então, motivos para não se envolver, a gente vai achar 1001. E 2 até, se quiser. Não é verdade? E aí, a gente pode viver uma vida extremamente religiosa, irmãos. Como aquele rapaz lá que a gente falou ontem lá na Jubrac, o jovem rico, né? O que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Tu conhece os mandamentos? Quais? Tal. Isso aí eu já faço. Entende? Ou seja, isso não é novidade para mim, né? Isso aí eu já sou um cumpridor, isso aí, né? Isso é assim que tem que ser, então assim que eu vou ser. Um religioso nato. Mas quando Jesus toca na ferida, quando Jesus deixa claro que ele precisava conhecer a graça provedora de Deus, para ter um tesouro no céu. E aí o cara, deu no pinote. Isso pode acontecer com a gente. Uma vida extremamente religiosa. Mas nós somos chamados por Deus para viver como corpo, não como indivíduos. Quando nos reunimos para cear, nos reunimos como igreja para celebrar aquilo que Ele tem feito na nossa vida como igreja. Como eu fico feliz quando eu vejo um irmão abençoando o outro, né, ajudando o outro,
nas suas dificuldades. Tem irmãos aqui extraordinários. Não vou citar o nome de ninguém, né? Que no silêncio, no anonimato, tem ajudado tantas pessoas. Tem ajudado tantas outras pessoas. Tem feito questão de estar perto, de ajudar. Isso é corpo. Queridos, para continuar, para encerrar. Também não adianta vir à ceia e não se apartar do estilo de vida no pecado. Não adianta eu estar no culto de ceia, não adianta eu participar do culto de ceia para ter mais um mês forte, né? Agora eu tomei a ceia, ninguém me segura esse mês. Satanás que sai da frente, ele e os seus demônios. Que eu tomei a ceia. Mas vive num estilo de vida que claramente é contrário à palavra do Senhor. Vive num estilo de vida pecaminoso. Relacionamentos que não condizem com aquilo que é ensinado na palavra. E eu tenho tranquilidade em falar para a igreja que o Senhor, por misericórdia, me permite, desde 2014, ser pastor. Eu tenho a liberdade, a tranquilidade de falar para os irmãos, porque eu sei o que vocês sabem. Eu sei o que a igreja ouve. Eu sei o que você come aqui, no domingo, mas também no meio da semana, nos pequenos grupos, nas congregações. Eu sei o que você ouve nos departamentos, porque eu só não tenho vindo ao FEBRAC. Porque não, eu fico meio, vou me correr daqui. Mas eu sei que você sabe. Amém, igreja? Amém? Eu sei que você sabe o que é pecado. Eu sei que você sabe o que desagrada a Deus. Eu sei que você sabe o que não está de acordo com a vontade de Deus. Eu sei. E nessa questão, pelo menos nesta questão, eu fico tranquilo diante de Deus como pastor. Porque aquilo que eu tenho entendido, segundo a palavra, que é certo, eu tenho dito que é certo. O que eu tenho entendido que é errado, eu tenho dito que é errado. Ponto. Porque o meu compromisso não é em agradar. Meu compromisso não é em dizer coisas que possa, de repente, fazer você me amar mais, gostar mais de mim. Não é, não pode ser. Não tem que ser. Meu compromisso é em pregar a palavra, pregar o evangelho. Anunciar o mau caminho para aquele que está indo em direção ao mau caminho. Se você está vendo que o teu irmão está indo em direção do abismo, você tem que falar para ele. É assim que ensina a palavra. Então, às vezes nós nos enganamos com a vida religiosa, mas não estamos dispostos a abandonar aquilo que nos satisfaz, mesmo sendo contrário à vontade de Deus, mesmo sendo contrário explicitamente à palavra do Senhor. Então é um engano. E aí Paulo pega pesado, né? E ele diz que quem come e bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. E traz juízo sobre si. Uma palavra para a igreja nessa noite. Para nós. Corpo do Senhor. A igreja, o Brasil para Cristo, de Bento Gonçalves. Isso é para nós. Irmãos, eu não sei quando, mas daqui a pouco o nosso Jesus vai voltar, entenda isso. Ele disse que a gente deveria fazer isso até que ele viesse. Ter ele como centro, em memória dele, por ele, para ele.
Ele é a razão de estarmos aqui. Não sou, você não é a razão da ceia. Você não é o motivo da ceia, Jesus é. Ele é a razão. Eu tenho que fazer em memória dele até que ele venha. E é importante que a gente lembre que Jesus vai voltar. Querido, Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. Não sei se você acredita nisso. De repente a gente pode cair, né? Eu escuto isso desde criança. Eu também. Pode ter certeza, o pastor Quaresma escuta mais tempo do que você. Não é verdade, pastor Quaresma? E o interessante, né? É que Jesus não voltou até agora na vida dele. Mas ele está aqui na igreja. Porque ainda crê que Jesus vai voltar. Amém? Irmão Francisco. Gente, eu olho os irmãos com, né, o cabelo branco, alguns pela idade mesmo, né? Outros é porque é genética, né? Aqueles que têm, claro, quem não tem, não fique chateado, irmãos. Um dia você teve. Fez mau uso, de repente, ou ostentou bastante, né? Alguns irmãos dizem ostenta bastante, enquanto dá. Cadê o Giovanni? Tá lá. Já foi, né, Giovanni? Mas eu vejo alguns irmãos uma vida inteira na igreja ouvindo a mesma coisa, porque não tem a Bíblia 2. É ou não é? Irmãos, não tem a Bíblia 2, sabe? A gente pode fazer 1001 apostilas, mas a Bíblia é a mesma. E essas pessoas estão na igreja uma vida inteira, ouvindo a mesma coisa, mas crendo nesta mesma verdade, sempre aguardando Jesus, porque Ele vai voltar. Irmãos, eu tenho certeza disso. E tem dias, sabe, eu creio que é o Espírito de Deus que nos comove. Tem dias que a gente quer muito que Jesus volte. Não sei se acontece com você. E a gente diz, Senhor, vem uma vez, Senhor, vem nos buscar, Senhor. Nós queremos a plenitude do Senhor na nossa vida. Nós queremos estar contigo. Tem dias que, sabe, a alma anseia, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. E Ele tem que vir, a gente quer que Ele venha. E Ele vai vir buscar a igreja, não a igreja que está preocupada apenas em cumprir os rituais, mas a igreja que está empenhada em ser santificada para a glória dEle, em viver de acordo com a palavra dEle, para a glória dEle. A igreja que entende que faz parte do corpo, que ela é noiva e que ela tem que estar ataviada, pura, limpa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, para o grande dia do noivo. Eu vejo as noivas, né? As duas últimas aqui da igreja foi a Deise e a Sara. E depois bota os vídeos, as fotos, passa o dia inteiro se arrumando, né? E é cabeleireiro, e é creme não sei do que, e é tinta não sei da onde, para pintar o olho, outro para pintar, né, as unhas. Para chegar lá, e aí está lá o Júlio Durim, não, Emanuel. 2 horas esperando. 3 graus abaixo de zero. Aí quando ela aparece, né, ele até esquece que está frio. E o Julinho, então, meu Deus do céu, ele puxou de um bolso aqui um livro. Meu bem. Porque a noiva se prepara para se encontrar com o noivo. Queridos, um dia nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. É aquilo que simbolicamente a gente faz aqui. Nós vamos fazer diante do nosso Senhor. Isso não tem preço, irmãos. Se prepare para a vinda do noivo. Se prepare para o Senhor. Abandone o pecado.
Joga fora as suas razões, seus conceitos. E vamos andar juntos como corpo, como igreja. Para que no grande dia a gente possa estar todos reunidos diante do nosso Senhor. Eu imagino um monte de coisa, irmãos. Mas tem coisa que eu não sei como vai ser. Claramente não tem. Mas eu sonho com esse dia. Eu sonho com esse dia, eu aguardo esse dia. Eu já cheguei a sonhar literalmente, sabe? Com este dia. Teve um dia que eu sonhei que eu estava voando, subindo para o céu, sabe? Uma alegria na minha alma. Uma presença tremenda de Deus. Quanto mais eu subia, aquilo mais forte ficava. E quando eu estava chegando lá, me acordei. Eu me frustrei por ter me acordado, sabe? Dizendo, Deus, por que não era já a hora? Por que não é agora? Tem muita coisa que a gente ama aqui, irmãos, mas comparado à presença de Deus, irmãos, não tem. Tudo é secundário, tudo está, tudo. O que eu mais amo aqui na terra é minha família. Minha esposa, meus filhos, meu Deus do céu. Amo. Mas entre ficar com eles e com Jesus, eu amo eles. Mas Jesus é maior do que eles. Melhor companhia para mim aqui na terra, minha família. Mas entre a companhia deles e a presença de Jesus, eu prefiro Jesus. Aleluia. Eu amo estar com os meus amigos. Gosto de estar no meio das pessoas. Eu gosto. Vocês sabem disso. Mas eu prefiro Jesus. A presença de Jesus é tudo para mim, irmãos. Tudo. Que a gente possa aguardar esse dia ansioso. Não aquele anseio, sabe, carnal, desesperador do homem. Mas o anseio do Espírito em nós. Nos movendo, nos comovendo para aguardar a vinda do Senhor em vigilância. Amém, queridos? Aleluia. Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo tantas carências, tantas lacunas e tantas coisas, sabe, consolidadas que precisam ser quebradas. Tantas coisas minhas que ao longo dos anos, tantas estruturas que ao longo dos anos a gente vai montando e a gente fica escondido atrás dessas estruturas. E essas estruturas, nem todas elas em si são pecaminosas. Mas o resultado que elas criam, muitas vezes em nós, pode se tornar pecaminoso porque nos afasta, nos divide, nos tranca. Mas nesta noite eu quero dizer para você que o Espírito de Deus está aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus é que tem o poder de nos convencer do pecado. É que tem o poder de nos fazer, através da palavra do Senhor que foi ministrada na nossa vida, entender em que área precisamos realmente naquela área ser confrontado, transformado, mudado. Eu quero convidar você nesta noite a orar e a pedir que o Espírito Santo de Deus venha encher a tua vida nesta noite. E que o Senhor e a sua presença passe a ser a nossa prioridade, o nosso desejo, o nosso sonho de vida.
foco da nossa vida, mais de Deus, mais dele, mais entender, aprender mais, nos alimentar mais dele. Que isso seja um desejo tão grande, ao ponto da gente desejar então, estar realmente com ele na eternidade e dizer: Senhor, tem mais. E esse mais, a plenitude desse mais vai se dar no grande dia. Às vezes não desejamos a eternidade, porque não desejamos nem Deus aqui. Porque Deus pode ser uma ameaça para aquilo que eu quero fazer. A presença de Deus pode ser uma ameaça para o meu bem-estar, segundo os meus conceitos. Mas que o Espírito do Senhor ministre aqui neste lugar, nessa noite. Ore ao Senhor neste momento. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, busque a sua presença neste lugar. Aleluia, Jesus, vem neste lugar, Senhor. Tua presença é tudo para mim. Tua presença é tudo para mim. Tua presença é tudo para mim.